Vamos lá então, gente. Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a nossa última aula, aula número 7. 6 CPCs, agora é molezinha. De manhã, né? Falamos sobre 7. 6 agora, tranquilo aqui para a gente encerrar. 3 CPCs mais curtos, esses 3 primeiros. E depois 3 CPCs, não é que são longos, mas a gente dá só uma pimentadinha aqui, né? Nos últimos CPCs, que acabam se relacionando, né, os últimos CPCs. Bom, CPC 05, na verdade, fala de divulgação sobre partes relacionadas. Se vocês vão lembrar que no balanço patrimonial, a gente colocou lá como subgrupo, né, do ativo não circulante, o realizável a longo prazo. Né? E do realizável a longo prazo, a gente colocou lá um tipo de transação da empresa com partes relacionadas. Não sei se vocês lembram disso. Ou seja, empréstimos concedidos, né? Adiantamentos, né? Ou até valores mesmo que são emprestados pela empresa a partes relacionadas, podem ser diretores, acionistas, administradores, né? Enfim, que a empresa empresta, adianta algum recurso. E a gente viu lá que, por mais que a transação seja de curto prazo, a recomendação é que se reconheça no longo prazo. Se vocês vão lembrar disso. A não ser que sejam operações usuais. Aí o pessoal, mas o que é operação usual? Lembra que vocês perguntaram isso? Tem 2 meses que vocês me perguntaram, não sei se vocês lembram. O que é operação usual? A operação usual é aquela que ocorre com frequência, né? Então, ou seja, são partes relacionadas. Então tem um CPC específico para isso, divulgação sobre partes relacionadas. É meramente teórico também. Tá? Então, o que é considerado uma parte relacionada? Ou uma pessoa física, ou uma entidade, pessoa jurídica, né, que tem a relação com a entidade que está reportando as demonstrações contábeis. Então, eu tenho uma entidade que está elaborando as demonstrações contábeis, então eu posso ter uma pessoa física que tem uma relação de parte relacionada com ela, ou uma pessoa jurídica. Né? Então, por exemplo, pessoa física, os diretores, acionistas, né, administradores da empresa, são pessoas que têm uma certa relação com a empresa. Né? E, obviamente, as empresas que são parceiras, empresas controladas, empresas coligadas, né? Empresas que têm controle compartilhado em conjunto, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, são, então, entidades que têm alguma relação com essa empresa. Tá? E o que é uma transação com parte relacionada? Né? Quando eu tenho uma transação e está envolvendo o quê? Transferência de recursos, né? Ou seja, estou transferindo recurso de uma entidade para outra, de uma entidade para uma pessoa física. Né? Ou seja, são transferências de recursos, serviços, obrigações, mesmo que não haja cobrança de peso na transação. Mas eu tenho uma transação ali entre partes relacionadas. Tá? Agora, quando é obrigatória a divulgação sobre parte relacionada? Quando eu tenho uma controladora que tenha partes relacionadas com as suas controladas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O que é uma empresa controladora, o que é uma empresa coligada. Né? Então, ou seja, quando essas empresas têm alguma transação, mesmo que não tenha relação de monetário nessa transação, eu preciso divulgar. Por quê? Porque se eu tenho controle de uma outra empresa, né, e que eu tenho algum tipo de relação com ela, essa divulgação precisa ser informada para os acionistas, para os usuários da informação contábil, mesmo que não ocorra a transação. Tá? Então, ou seja, da controladora, essa informação lá é obrigatória. A divulgação de quem ela se relaciona. Beleza? Tá? Bom, e o que as bancas costumam pedir em relação a isso? O material de vocês sempre está mais completo, né? Que tipo de pessoa pode ser considerada uma parte relacionada com a entidade? Né? Ou seja, uma pessoa que tem o controle pleno ou compartilhado, ou seja, eu posso ter uma pessoa física com controle da entidade, não posso? Nada me impede, né? Ou pleno ou compartilhado. Eu posso ter uma pessoa com influência significativa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, o que é ter controle e o que é ter influência significativa, a gente vai falar sobre isso, e que for membro do pessoal-chave da administração. Ou seja, algum administrador, algum diretor que tenha poder de decisão. Então, ou seja, na verdade aqui, vou botar aqui, ó.
Ou seja, tem que ser um membro do pessoal-chave da administração da empresa controladora. Controlada não vale. Porque, na verdade, quem é mais relevante? A controladora ou a controlada? Controladora, né? Então, eu preciso divulgar as informações de qualquer relacionamento desse cara aqui, diretor, administrador, CIO, CFO, que seja, né? Desse cara aqui em relação à empresa, tá? Então, olha que interessante. No material de vocês, eu dou um exemplo que é o seguinte, ó. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Chave, perdão, chave. Essa foi ruim, né? Essa foi boa. Então, olha que interessante. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa controladora que controla a empresa A, B, tá? Ou seja, olha que interessante. Se ela controla a empresa B e a B controla a C, obviamente, por contrapartida, ela também controla a C, ok? Só que essa controladora, ela tem duas empresas coligadas. A gente vai falar desse conceito já já, tá? Ou seja, uma empresa coligada é uma empresa que eu tenho influência significativa, não tenho controle, tá? Depois eu vou definir quais são as características para ter controle e para ter influência significativa. Então, ou seja, eu controlo A e B, B controla C, indiretamente essa controla C. Tem influência significativa na empresa 1 ou na empresa 2. E a controlada C tem influência significativa na empresa 3. Para efeitos de norma, todas essas empresas são partes relacionadas. Porque todas elas têm algum tipo de vínculo. Olha que interessante. Essa tem vínculo com essa, que tem vínculo com essa tem vínculo com essa, que tem vínculo com essa, que tem vínculo com essa, que tem vínculo com essa. Então, todas essas empresas são, de alguma forma, partes relacionadas. Porque na contabilidade a gente usa o termo coligada para mensurar o tipo de participação societária que eu tenho numa empresa. Então, ou seja, quando eu tenho uma empresa coligada, significa que eu tenho uma participação, uma influência significativa em relação a ela. Aí no CPC diz... Interligadas, elas podem fazer parte do mesmo grupo econômico, né? Mas não necessariamente eu tenho influência significativa, né? Por exemplo, pode ser que esse cara aqui seja uma empresa interligada com as outras, né? Que vão fazer parte do mesmo grupo econômico. Só que, na verdade, essa aqui é coligada dessa. E posso considerar interligada às demais empresas. Beleza? Entre si. Entre si. Porque, na verdade, elas acabam formando algum vínculo em algum momento. Um conglomerado. Perfeito. Por exemplo, essa... não tem nada a ver com essa, né? Tem, porque essa tem a ver com essa tem a ver com essa, tem a ver com essa, tem a ver com essa. Então, acaba elas sendo relacionadas em algum momento. Mas, ressalto, a divulgação é obrigatória somente por parte das controladoras. Ou seja, essa divulgação sobre partes relacionadas só cabe à entidade controladora. Mesmo que não tenha transação entre elas aqui, eu preciso divulgar quem são as partes relacionadas a ela. Então, só caberia a essa aqui e a essa aqui em relação a essa, se a gente for parar a pensar. Oi? Sim, sim, sim. Né? Então, assim, eu dei esse exemplo aqui, que estava na própria norma, para vocês verem que acaba que todo mundo acaba sendo parte relacionada. Porque qual é a questão da norma? Cara, vou informar mais. Mesmo que não tenha nenhuma relevância, eu vou informar, né, para mais. Não vou deixar faltar informação. Essa é a lógica aqui. Tá? E quando eu falo de pessoa, né, ou membro próximo da família, eu estou falando de cônjuge, estou falando de filho, né? Ou seja, eu estou falando tanto da pessoa ou as pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas, para efeito de norma, cônjuge e filho. Sobrinho já não é. Ex-mulher também não. Que tem que fazer? Isso.
Isso. E esse cara aqui vai ter as suas informações divulgadas de salários, benefícios adicionais, vantagens. Ou seja, a empresa precisa divulgar todas as informações de salário e benefícios desse cara aqui. A pergunta que a colega fez ali, a diferença entre coligada e interligada, tem a ver assim, a coligada tem um percentual menor e a outra... Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O nosso quarto, assim, são seis CPCs que a gente vai abordar agora, né? Esse aqui já está encerrando. Né? No quarto, a gente vai falar sobre isso. Ou seja, mais um spoiler. Sugere-se que eu tenha o controle se eu tiver 50% ou mais do capital com direito a voto. Mas não é só isso. Aí eu tenho umas outras características aqui. E a influência significativa, que seria a coligada, sugere-se 20% ou mais. Entretanto, eu posso ter menos do que 20% e ainda ter influência significativa, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Se tira de um assento no conselho, se ele participar das políticas da empresa, se ele, de alguma forma, participar, né, colaborar com a operação da empresa, ele tem influência significativa. Exatamente. Né? Então, assim, o percentual, ele é sugestão. Né, que parece que o cara tem 20%, ele deve ter uma certa influência. Né? Mas às vezes o cara não tem 20% e tem uma grande influência. E as bancas pegam justamente nisso, na influência. Né? E pegam justamente no percentual. No percentual. É porque anteriormente a divisão era pelo percentual. Era só pelo percentual. Mas interligada não tem na contabilidade. Não, o termo interligado ele existe, mas não necessariamente ele tem um CPC próprio para isso. Ou seja, essas empresas todas são interligadas, se a gente for parar a pensar. Entendeu? Porque elas de alguma forma têm alguma ligação. Né? Ou seja, então eu posso até chamá-las de partes relacionadas. Essas empresas interligadas, posso chamar de empresas em partes relacionadas. Só que o termo coligada é um tipo de percentual de participação que eu tenho. Entendeu? Então, é porque na contabilidade eles talvez não chamem de interligada, justamente para não confundir com o termo coligada. Aí eles chamam de partes relacionadas. Tudo bem? Tem, professor, essa coligada aí para ter uma certa influência é 50%, máximo de 50%. Não, o controle sugere-se de 50 para cima e influência significativa de 20 para cima. Mas, de novo, a gente vai falar sobre isso. Mas não é só isso. Tá? Vão ter algumas outras características que vão demonstrar que aquele cara ali vai ter uma influência significativa. Tá? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, ó, deixa eu botar aqui, ó. Questão 7. Questão 7. Questão da aula 7. Ó, os termos do pronunciamento técnico CPC 05 sobre divulgação de partes relacionadas, aprovados pela deliberação CVM 642/2010, estabelecem as situações necessárias para identificar a existência da relação com a entidade que reporta a informação. Então, vamos lá. Em relação a esse tema, consideradas as afirmativas a seguir. A pessoa que tiver controle pleno da entidade que reporta a informação é considerada a parte interessada? Com certeza, né? A pessoa que tem o controle pleno ou compartilhado, né? Uma pessoa que, ou um membro próximo de sua família que tiver controle compartilhado da entidade que reporta a informação, também está certo. Que ele fala o quê? Pessoa ou membro próximo da família, controle pleno ou compartilhado ou com influência significativa. Ok para vocês? Beleza? Então os dois estão certos. Pessoa que for membro do pessoal-chave da administração de uma controlada da entidade que reporta a informação. Oi? Membro do pessoal-chave. Olha a questão maldita essa aqui, ó. Botou controlada, ó. Assim, esse cara aqui é pro cara que está assim, afiadíssimo no CPC. Isso aqui é para derrubar 98% dos candidatos. Ou seja, aqui ele pegou a literalidade da lei, da norma, não tem jeito. Vão ter questões que serão assim. Tá? Então, se eu estou botando aqui as palavras-chave. Essa aqui? Então, porque na verdade o que importa de divulgação, na maioria das vezes, é a empresa que é a controladora que tem a obrigação de divulgar. Beleza? E o que é uma parte
relacionada para efeitos de norma, ou a pessoa que tem o controle pleno ou compartilhado, ou a pessoa que tem influência significativa, né? Ele diz pessoa ou membro próximo da família. Então, assim, eu tenho uma pessoa que ela tem o controle da empresa e tem a cônjuge. A cônjuge também é parte relacionada, beleza? E tem um filho. O filho também é parte relacionada, beleza? E o último é membro do pessoal-chave da administração. Ou seja, um CIO, um CFO, um administrador, um diretor grande, comercial, industrial, só que da empresa controladora. A empresa que controla. Esse cara é parte relacionada, não da empresa controlada. Porque, para efeitos de influência, eu tenho que ser o controlador, não o controlado. Consegue perceber a diferença? Só que, ainda assim, é uma questão bem capciosa, porque o cara lê isso aqui, às vezes, ele está entendendo que é controladora, né? Mas não é controlada. Né? Então, assim, eu achei a questão bem sacana essa questão aqui, bem sacana. Não, na verdade até pode, inclusive vários diretores são remunerados por ações. Só que tem um limite, entendeu? Existe um limite de compra de ações da própria empresa e de pessoas relacionadas à empresa. Existe um limite, não pode comprar todas. Exatamente. Por isso o limite. Né? Porque, por exemplo, a empresa, por si só, ela não pode comprar mais do que 10% de ações dela mesma. Por quê? Já que ela tem informação privilegiada, porra, aí fica fácil. Eu sei que eu vou ter um lucro gigantesco, as ações vão aumentar. Porra, eu vou lá e compro. Aí eu estou cometendo crime contra o sistema financeiro. Né? Porque foi o que o Joesley fez. Porque aconteceu? Ele foi lá que tem a conversa lá com o Draculino, né? Com o Temer. Aí ele foi lá, gravou a conversa. Aí o que ele fez? Porra, antes de eu divulgar, eu vou fazer o quê? Eu vou vender as minhas ações. Oi? Também, mas ele também vendeu as ações, boa parte das ações que ele tinha. Aí as ações dele desabaram, mas já tinha ganho já o recurso. Aí ele foi enquadrado com um monte de coisa, né? Nem sei como é que ficou isso. Mas é crime contra o sistema financeiro isso. Né? Então, existe um limite, né, para esse tipo de remuneração, justamente para evitar essa situação. Né? Eu comentei com vocês, né, que o próprio Eike Batista fez isso com os diretores dele, né? Na época, né, do Grupo X, né? Foi remunerando por ações, mas os caras mesmos... Não, aí que eu acho que está solto, mas na condicional, acho. Acho que está solto, mas com tornozeleira eletrônica. Então, aí ele remunerava os diretores dele com ações. Né? E na época, eu até comentei que o atual presidente do Flamengo, na época, fazia parte da diretoria, né? O Rodolfo Landim. Aí, só que os caras sabiam, talvez não tivessem passado essa informação para ele, não sei, que a empresa não ia conseguir extrair aqueles milhões de barris de petróleo que estavam sendo divulgados. Eles sabiam que a empresa não tinha essa capacidade, mas estava sendo divulgado para o mercado que sim. Sim, os caras da Petrobras, os caras de uma outra empresa que fazia ponte, era só gente da maior qualidade. Então, o mercado gostou dessa informação. Quando o Eike trouxe, estou trazendo os melhores caras da área de petróleo. O melhor geólogo, o melhor engenheiro, o melhor não sei o quê. Vai tudo para dar certo, né? Mas, né, nesse sentido aí, deu ruim, né? Deu ruim. Foi isso aí mesmo. Tranquilo aqui em relação a essa parte? Beleza? Bom, a outra parte é tranquila também, a gente vai falar aqui agora. A gente vai falar sobre custos de transação e prêmios na emissão de títulos e valores mobiliários. Pode parecer uma palavra difícil, chique, né? Mas é tranquilo. Basicamente é o seguinte, quando uma empresa emite títulos patrimoniais,
emite ações no mercado, ela tem custos. Não sai de graça. Ela tem alguns custos para emitir. Tá? Esses custos serão deduzidos do próprio patrimônio líquido. E ela pode ter prêmio na emissão de títulos. Por exemplo, cada ação, o valor nominal é R$1. Só que quando eu vou emitir, o pessoal paga 1,20. Esses 20 centavos por ação é prêmio. É um ágio. E esse ágio vai para a reserva de capital. Não, eu vou mostrar como é que fica aqui. Oi? Oi? Títulos patrimoniais são ações. Títulos de dívidas podem ser debêntures. Isso serve também para as debêntures. Só que debêntures são capitais de terceiros, entendeu? Aí esse custo de transação iria para a DRE, né? Se fosse capital de terceiros. Aqui é o capital próprio, no caso aqui, não pode ir para a DRE, porque não tem relação com a atividade operacional da empresa, né? Oi? Na verdade, esse cara, ele reduz o próprio PL mesmo, o próprio capital social. Vai ter uma conta redutora. Vai ter uma conta redutora disso. Eu vou mostrar para vocês como é que ficam aqui. Não, agora é a CPC 08, eu acho. É 8? É 8, né? Às vezes eu esqueço o número do CPC. São 50, né? Não existe não. Não, aí, porra, aí dá uma coça nesse desgraçado que fez isso, né? Acho que eu vou usar o teu próprio exemplo aqui. Fica mais fácil.
Bom, basicamente aqui é o seguinte. Quando a empresa vai emitir títulos patrimoniais, né? Ou seja, vai emitir ações, né? Ela pode incorrer em custos de transação. Ou seja, para legalizar o processo, para pagar alguma comissão, né? Enfim, alguma taxa para isso ser aberto ao público. Então, existem custos de transação. Então, os custos de transação vão reduzir o PL, porque, na verdade, o caixa vai sofrer um impacto negativo por conta desses custos. Eu consegui 50 milhões de reais, mas eu tive 5 milhões de custo de transação. Então, meu caixa, na verdade, só tem 45. Beleza? Eu vou ter os 50 milhões menos os 5 milhões aqui, no PL. Então, ou seja, os custos de transação reduzem o PL. As ações de tesouraria, a gente já sabe, também reduzem o PL, porque são compras de ações dela mesma, né? E o prêmio, né, ou o ágio na emissão de ações, vão aumentar o PL. E esse aumento no PL, né, esse ágio, vai ser considerado onde? Na reserva de capital. Reserva de capital é um tipo de reserva no qual eu tenho aumento no PL, né, por transações realizadas entre os próprios sócios da entidade. Tá? Aí o exemplo que está ali no material de vocês é o seguinte. Vamos imaginar que a empresa recompra, né, 15 milhões de reais em ações dela. Quando ela recompra essas ações, qual é o efeito no caixa ali? Vai reduzir o PL e vai reduzir o caixa, não é isso? Beleza? Qual lançamento contábil vocês fariam aqui? Qual lançamento contábil vocês fariam aí? A empresa está recomprando, né? Ou seja, débito em ações de tesouraria, né? Que vai diminuir vai diminuir o meu caixa, né? De 15 milhões. Crédito no banco de 15 milhões. Certo? Beleza. Bom, a empresa ela oferta 50 milhões de novas ações e ela obteve 15% de ágio sobre essa oferta. Então, ou seja, 50 milhões mais o ágio de 15. Daria quanto essa brincadeira? Ou seja, o ágio significaria o quê? 7 milhões e meio. Vocês concordam com isso? Né? Ou seja, de 15% sobre 5, ou seja, 10% sobre 50 milhões, 5, né? 5%, 7 milhões e meio. Então, 7 milhões e meio aqui. Isso aqui é o ágio. Entretanto, essa oferta de novas ações gerou um custo de transação de quanto? De 1,5 milhão. Todos concordam com isso? Aí minha pergunta é, qual é o impacto final no caixa dessa operação aqui? Dessa aqui, tá? Ou seja, vocês concordam que entrou inicialmente 57,5 e vai ter que sair com 1,5 milhão? Vocês concordam? Sim ou não? Sim? Então vai entrar quanto no caixa? Cinco meia, né? Então vai entrar aqui, ó, débito na conta banco de 56 milhões de reais. Aí minha pergunta é, o ágio de 7,5, ele vai para onde, o ágio? O ágio é uma reserva de capital. Então, crédito em reserva de capital no valor de 7 milhões e meio. E o meu capital social, na verdade, aumentou em quanto? 50 milhões. Porque esse 7,5 é ágio. Beleza? Então, o capital social aumentou em quanto? Aumentou em 50 milhões de reais. Ah, Anderson, eu tenho 57,5 aqui,
a crédito e 56 a débito. Está faltando um e-mail. Quem é um e-mail? Custos de transação, que é uma conta redutora do PL. Ó. Redutora do PL. Então, aqui, débito de custos de transação no valor de 1,5 milhão. Então, olha que interessante. Como é que fica lá no meu PL essa brincadeira aqui? Vou botar aqui, ó. PL e ativo. Tirando essa primeira transação. Né? Então, vou ter lá, na conta banco, o valor de 56 milhões de reais. E no meu PL, eu vou ter o capital social no montante de 50 milhões, a reserva de capital no valor de 7 milhões e meio, e aqui os custos de transação no valor de 1,5 milhão. É isso que eu teria aqui no meu PL. Ou seja, porque os custos de transação, eles são contas redutoras do PL. Já a reserva de capital, que é o ágio, ela aumenta o meu PL. Ficaria exatamente nesse formato. Claro e evidente, né, se eu fosse finalizar toda a operação, né, assim, se eu fosse contar com essa operação aqui, o meu resultado final seria quanto aqui, meu resultado final, contando com a operação primeira? Só para a gente... como é que o balanço final dessa empresa ficaria nesse ano? Ou seja, o banco aqui diminuiria em 15, vocês concordam? Né? Diminuiria em 15 aqui, então vai para 41, né? 41. E aqui, ações em tesouraria no valor de 15 milhões. Então, ou seja, eu tenho 41 aqui e 41 aqui. Ou seja, mas qual é a ideia desse CPC? Vocês entenderem que custos de transação reduzem o PL, não vão para resultado, e ágio na emissão de ações também vão para o PL, só que aumentando, não vão para o resultado. Essa é a lógica aqui. E aí, lindo? Não, mas de manhã falamos de 7. Qual foi o... 23, eu acho. Oi? Eu acho que foi 23. Mas qual o assunto? 23 é políticas contábeis. Mudanças estimativas. Então, reforçando aqui, essência do CPC 08, né? Analisar justamente como os custos de transação impactam o balanço patrimonial e analisar como os prêmios de emissão de títulos também impactam o balanço patrimonial. O mais importante é entender que, se for emissão de ações, custo ou ágio não vai para a DRE. Não vai. Não tem receita e despesa ali. Todos os ajustes são feitos no próprio PL, patrimônio líquido. Então, o primeiro passo é o seguinte: a empresa compra ações dela mesma. Se ela compra ações dela mesma, ela diminui o patrimônio líquido em 15, que ações de tesouraria é uma conta redutora. Né? Se ela compra ações dela mesma, eu diminuo o meu banco. Então, creditei a conta banco e debitei ações de tesouraria, porque débito reduz o PL, certo? Beleza? Ao emitir novas ações de 50 milhões de reais, eu tive um ágio de 15%. 15% sobre 50 milhões dá 7 milhões e meio. Tá? Então, só que acontece, se eu não tivesse custo de transação, eu teria lá 50 milhões no meu PL, normal aqui, mais o ágio de 7,5. Beleza, só que eu tive custos de transação o quê? De 1,5 milhão. Eu tive que pagar, né, para emitir essas ações. Então, como eu tive que pagar, esse 1,5 milhão vai ser o quê? Redutora do PL. Logo, reduz também o quê? A minha conta bancária. Então, ou seja, eu preciso sempre equilibrar os dois lados, né? O que é ágio vai aumentar o banco e o que é custo vai diminuir a conta bancária. Então, sempre faço essas duas ponderações aqui. E aí? Ágio é o que eu ganho, né? Ou o valor pago acima ou recebido acima por uma operação de valor nominal menor. Lembra do goodwill? Nós vamos falar do goodwill, hein? Não sei se não. O goodwill é o ágio, né? O goodwill é um ágio. Muitas vezes alguém está vendendo, eu pergunto porque eu tinha referência de ágio quando alguém está vendendo um apartamento financiado. É o valor da prestação mais o ágio de tanto. Mas eu não sabia se classificava.
Não, não. Não, é errado o ágio, né? Porque, lembra do agiota? Vem disso. Não, mas é sério. O agiota vem disso. Ele te empresta dinheiro e cobra o quê? Um ágio em cima. É isso. Sim. É, o ágio é uma expressão bem, nesse sentido aí, bem inadequada, né? Vamos dizer assim, né? Ó, então a questão que a gente tem aqui, ó, é bem tranquila. Cadê? Já vou jogar o chocolate para dentro de vocês aí, calma aí. Marca um 10. É, qual é o efeito, né? Qual é o efeito? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui? Deixa eu ver. Não, calma aí, nesse aqui não. Ué? Calma aí. Será que eu preciso botar aqui? Não, a 3 fala de... Acho que eu esqueci de botar aqui. Mas é outro CPC, não? É outro. Cara, eu não botei questão disso. Não botei. Ó, eu vou dar a primeira rodada de chocolate aí. Eu vou esperar a galera pra tentar. Hã? Tem... Depois eu vou dar pra esposa que ela veio mais cedo aí, tá? Hã? Não, mas ela veio pela manhã, então. Tá lá. Aqui, ó. Tudo bem, tudo bem. A gente releva, Falou em filho, eu vou. Coração moleste. Manda pra esposa lá. Você não sabe fazer conta? 19? 19 anos, já até. Mas eu vou denunciar o pai dele. Sabe nem brincar, né? Mas tem que falar, ou você ajuda ou mentira, verdade, Não era essa questão que eu queria ter colocado, é porque na verdade aconteceu. No material do online, como eu fiz por bloco, eu precisava sempre colocar uma ou duas questões por bloco, né? Como aqui a gente trabalhou vários assuntos em uma aula, né? Eu não coloquei uma questão que estava lá, mas assim, não tem problema não, isso é de boa, tá? Na verdade, falava... a questão que eu coloquei no online era basicamente o seguinte, falando, ele fala uma transação e fala do ágio. Aí o cara fala assim, ó, esse ágio é o quê? Custo de transação
é ação de tesouraria, reserva de capital, reserva de capital. Ou seja, o ágio é sempre reserva de capital. Então, a questão é falar sobre isso. Tá? Essa aqui, embora não seja exatamente deste CPC, pode ter relação também. Tá? Porque acontece, esse custo de transação aqui, ao que eu me refiro, ele só existe porque a entidade vai fazer o quê? A oferta de novas ações. Então, ele é chamado de gasto incremental, porque ele não existiria caso a entidade não emitisse essas ações. Tá? Então, essa questão 3 aqui, o custo de transação é um gasto de natureza incremental. Por que incremental? É um gasto a mais que a entidade tem por fazer a emissão de ações. Ela não teria aquele gasto caso ela não tivesse emitido as ações. Tá? Então, uma questãozinha que a gente botou aqui, mas, na verdade, tem mais relação agora com esse pagamento baseado em ações do que propriamente o CPC 08. Mas, como a gente falou de custo de transação, já falei sobre ela aqui. Fala, né? No 8, né? Não, beleza, então. Show de bola. Bom, o CPC 10, basicamente é o seguinte. Vou nem botar no quadro, cara, assim. Eu vou botar no quadro os próximos CPCs que ele tem mais informação. Lembra que eu falei que o Ike Batista remunerava os seus diretores por base em ações? Ou seja, esse pagamento baseado em ações está no CPC 10. Tá? No material de vocês aí tem as informações. Basicamente é o seguinte. Eu posso remunerar o meu funcionário com ações, ou eu posso remunerar terceiros em valores baseados em ações. Ou seja, uma coisa é eu chegar, cara, eu vou remunerar você com as ações da empresa, caso você fique comigo durante 3 anos. Né? Então, uma parte da tua remuneração vai ser atrelado às ações. Esse é um ponto. Então, assim, eu vou te dar ações da empresa, não dinheiro. Beleza? Só que eu posso pegar um terceiro qualquer. Lembra dos títulos debêntures que você falou? Conversíveis em ações? Eu posso falar o seguinte, ó, eu vou emitir títulos de dívida, não vou te pagar em dinheiro, vou te pagar em ações. Ou eu vou te pagar com base na cotação do preço da minha ação em X data. Ou seja, eu vou pagar em dinheiro, mas tendo como referência a cotação do preço das minhas ações. Consegue perceber a diferença? Oi? Não consegue? Então vamos lá. Eu estou te devendo 100 mil reais hoje, que equivale a 100 mil ações da minha empresa. Beleza? Só que o que eu te devo não está atrelado aos 100 mil reais. Estou devendo atrelado o valor de ações da minha empresa. Então, por exemplo, eu estou te devendo o equivalente a 100 mil ações da minha empresa. Considerando que cada ação vale R$1, estou te devendo 100 mil reais. Se a ação pular para 1,50, a minha dívida vai ser quanto para você? 150. É isso. Entendeu? Ou seja, eu não fixei o valor, eu fixei a base atrelada às minhas ações. Ou eu posso simplesmente falar assim, não, eu vou te pagar em ações. Né? Ou seja, só que aí, na verdade, eu não estou pagando em dinheiro, eu estou emitindo ações e vai ficar com você. Aí você faz o que quiser com ela, vende depois, que seja, entendeu? Então, esse CPC, ele trata exatamente disso. A forma que a empresa remunera, ou baseado em ações, ou com valores baseados em ações. São diferentes aqui. Vocês conseguem perceber isso agora? Beleza? Só que aí, essa questão é muito tranquila, por quê? Porque ele fala o seguinte, que tipo de contrapartida a empresa pode ter ao remunerar baseado em ações? Cara, ou ela tem um serviço prestado por alguém, seja funcionário, seja serviço de terceiros, ou um produto. Não tem outra maneira de remunerar se não tiver essa contrapartida, vocês concordam? Se ela vai remunerar o funcionário, é por serviço prestado. Então, ele reconhece uma despesa com salário e não paga em dinheiro, ele paga em ações. Ok para vocês? Né? Ou ele compra um bem e esse bem vai ser prometido também pagar em ações. Então, seja, a contrapartida ou é um bem ou é uma despesa. Vai com Deus, tá? Tudo de bom. Consegue perceber isso? Então, são as partes beneficiárias, então, que você está falando sobre isso, né? Então, são as partes beneficiárias. Existe um percentual do lucro da empresa... que, na verdade, antes dos dividendos, eu posso reter parte do lucro para
remunerar esse cara ou para ajudar esse cara em algum momento, né? São as partes beneficiárias. Ele pode vir alienar essa, né? Esse direito pode ser vendido em algum momento também, mas ele tem direito lá, se tiver no estatuto, essas partes beneficiárias, né? O fundador da empresa, o reestruturador da empresa, né? Então, é basicamente isso. Então, nessa questão do CPC 10, ela fala o seguinte, ó. De acordo com o CPC 10, pagamento baseado em ações, os produtos recebidos em transação com pagamento baseado em ações que não se qualifique para fins de reconhecimento como ativos, ou seja, se não foi um produto que eu comprei em que a minha contrapartida vai ser baseado em ações, só pode ser o quê? Serviço prestado, mas aí não é o passivo, é o quê? A despesa. Entendeu? Porque o meu passivo vai ser pago com o quê? Com ações. Né? Porque qual é a lógica aqui? Né? A lógica do CPC 10 é o seguinte, ó. Né? Eu vou pagar. Caraca, toda hora. Porque acontece? Eu vou fazer pagamentos baseados em ações, ou quando alguém presta um serviço, ou quando eu adquiro um produto ou um bem. Quando é serviço, eu reconheço o quê? Uma despesa. Quando é um produto, eu reconheço um ativo. Vocês concordam? Ou seja, eu vou gerar contrapartida de pagamento. Mas o pagamento se dará com base em ações. Então, o que a norma fala é o seguinte, ó, se não for um produto, se não for um ativo, só pode ser a despesa, que é um serviço, possivelmente. Consegue visualizar? Exatamente. Sempre. Ou é débito em despesa ou é débito em ativo. A contrapartida vai ser em ações. Tudo bem para vocês? Assim, então nem precisou ir para o quadro desse cara aqui. Tá? Mas tem aí mais detalhes no material de vocês. Bom, 2 horas, ótimo, porque agora eu queria falar sobre os 3 CPCs que se correlacionam. Tá? Se vocês acharem por bem, a gente pode ir direto e não faz mais nenhum intervalo e a gente se libera mais cedo, pode ser? Porque eles acabam se falando, esses 3 CPCs. Tá? O próximo CPC vai falar justamente de coligada, controlada e empreendimento controlado em conjunto. Tá? Então, vamos falar de CPC 18 aqui. Oi? Na hora desse conteúdo que ela estava com dúvida, ela vai embora. Ah, pensei que era esse aqui. Ah, desculpa. Eu achei que era esse aqui, cara. Desculpa. Pelo visto vai dar para dar 2, hein? Do chocolate.
terceiros. Não, não vamos falar do seja. Se tirarem o nosso acesso, vocês vão montando. Não, acesso. Mas essa acho que é até abril, se não me engano. A nossa aula vai ter 23. Até 23? De abril? Ai, que absurdo. Mas eu me quero mais tempo, eu também não vou encontrar. Era um acesso. Não, não era, mas era mais só um acesso. Vocês começaram quando? Foi um mês antes de vocês. Ah, então não tem como ser bom. Mas você conhece a gente do curso superior que tem que ser perto? Não, o curso todo. Um todo, né? A média. Eu gostei também. Um ou outro que ficou. Gostei, Maria. Tá bom. Constitucional eu não vi. Ah, eu A acho que contabilidade foi excelente. Ah, Contabilidade, melhor professor. falei, não vai voltar. Como é que é? Contabilidade foi melhor professor. Só porque eu tô aqui, não, né? Não, pior que é verdade, chocolate. Tributário também, gostei bastante. Agora de penal, não gostei. Não. Ah, eu gostei dela. Ela é legal, mas a obra dela. É porque é uma. Acho que a Mas matéria a chata primeira mesmo, matéria né? que ela deu foi muito sem graça a matéria, né? Ela Que até era. Nossa, é uma matéria Era falsificar o. Ela tem que Falsificação, esconder né? administração pública. É que, na É, verdade, falsificação. esses crimes contra a administração pública eles são Bem sem graça. Não tem tanta emoção. Agora, quando você estuda direito penal, Aí na hora que ela crimes conversou contra a no vida, final, né? aquilo Aí é que legal. eu falei. Ah, eu acho que Ela falou, ai, é muito chato. Ela falou. mas é bem maçante mesmo, esses crimes contra a administração pública, crimes contra a vida pública. Então vamos lá, meu povo. Bom, CPC 18 trata de investimentos em coligadas controladas e empreendimentos controlados em conjunto. Bom, normalmente quem detém o controle, hipoteticamente sugere-se, né, que detenha pelo menos 50% do direito a voto, do capital direito a voto. Entretanto, mais do que isso, mais do que o percentual, é o poder de governar a empresa. Escolhe os representantes do conselho, escolhe as políticas da empresa, escolhe a direção, toma as principais decisões da empresa. Então, esse cara detém o controle. Influência significativa supõe-se seja de 20% do capital de direito a voto. Mas, mais do que isso, ele participa da operação da empresa. Ele pode ter menos do que 20% e participar. Ele pode ter um assento no conselho, ele pode ter um assento na diretoria, ele pode participar das operações da empresa, ele participa do processo de tomar decisão. Ele não toma decisão, mas ele participa desse processo. No material de vocês tem isso escrito. Ou seja, então, os 20% sugere-se que esse cara, pelo percentual, ele tem uma influência, mas ele pode ter menos e ainda assim participar da operação da empresa. Então, uma questão que a gente bota aqui fala justamente sobre isso. Tá? Empreendimentos controlados em conjunto, chamados de joint ventures, né? São várias empresas que detêm o controle do mesmo negócio. Né? Por exemplo, a Renault e a Peugeot, durante algum momento, elas se... Não, a Renault não. A Peugeot e a Citroën, elas fizeram uma joint venture em algum momento. Para justamente o quê? Otimizar, né? Diminuir os custos de produção. Cada um vai sair com um formato diferente. Mas, assim, por exemplo, motor é praticamente o mesmo. Né? Algumas situações eram praticamente as mesmas. Então, eu tenho duas empresas que compartilham o controle em comum. Foi tentado ser feito com a Embraer e a Boeing, né, professor? Foi a Boeing? Tentou fazer uma joint venture com a Embraer. Eu acho que foi. Aí acabou dando certo e acabou É por causa do CAD. foi aprovado, né? O CAD é o Conselho de Atividades de Desenvolvimento Econômico. O que acontece? Defesa econômica. Por que acontece? Quando eu tenho duas empresas muito grandes, que têm um market share muito grande no mesmo setor, para não ter monopólio, ela vai lá e avalia. Por exemplo, quando a Sadia fez a fusão com a Perdigão, que virou a BR Foods, né, precisou-se de se desfazer de vários ativos. Da Batavo,
né, da Seara, assim, que tá tudo no mesmo bolo lá. Né? Aí, porra, imagina, Perdigão e Sadia, pô, ia dominar o mundo, né? Enfim, então o CAD ele entra justamente para analisar essa questão aí de monopólio, né? Bom, o mais importante é todas essas, né? Todas essas ou todos esses tipos, né, de sociedades, né, são mensurados por equivalência patrimonial. Então, ou seja, uma empresa que detém o controle de outra vai elaborar a sua demonstração contábil com base na equivalência patrimonial, chamado carinhosamente de MEP, método de equivalência patrimonial. Se eu tenho influência significativa, da mesma forma. Se for empreendimento controlado em conjunto, também. Como é que funciona o MEP? Já falei sobre isso, mas agora virou momento de a gente falar de novo. Empresa A investiu R$500 mil na empresa B. Ela vai ter 80% de participação na empresa B. Então, débito em participações societárias no valor de R$500 mil, crédito na conta banco, R$500 mil. Ou seja, a minha participação, né? Beleza. Se a empresa B gerou lucro de R$100 mil, eu tenho direito a quanto de lucro aqui? 30%. 30% de 100 vai dar quanto? R$80 mil. Qual seria a contabilização a ser feita aqui? Isso é importante, tá? Porque a gente sempre acha que quando eu gero lucro na outra, vai entrar caixa para mim. E não entra. Equivalência patrimonial. Beleza? Então, ou seja, o lançamento da equivalência patrimonial vai ser aumento da minha participação societária em R$80 mil e resultado positivo de equivalência patrimonial de R$80 mil. Isso aqui é uma receita. Pô, mas nunca vai entrar caixa? Vai entrar caixa quando essa empresa B, vou botar aqui, ó, a empresa B, vier a distribuir dividendos, ok? Porque ela apurou o resultado, não distribuiu nada ainda. Então, agora eu vou distribuir dividendos de R$50 mil, por exemplo. Perdão, aqui, R$40 mil. Perdão, R$50 mil. Se ela vai distribuir R$50 mil de dividendos, eu tenho direito a quanto? 80% desse valor, vocês concordam? Aí vai entrar R$40 mil no caixa. Vai entrar R$40 mil no caixa e vai acreditar o quê? Ah, essa é boa, hein? Eu vou acreditar o valor das participações societárias. Pensa numa aplicação financeira sua. Vamos imaginar que você tem aplicado R$500 mil no investimento. Rendeu um percentual, ele aumentou em 80 mil. Então, eu tenho de aplicação financeira 580. Vou resgatar um montante. Então, vai entrar no teu caixa e vai diminuir a aplicação financeira. É só imaginar a tua participação societária. Mesma coisa. Tá? Então, vai distribuir dividendo de 50 mil, vou ter direito a R$40 mil. Então, débito no banco de 40 e crédito de participação societária. Isso, perfeito. Tá? Então, deixa eu ver. É isso, CPC 18. Mas dá para brincar aqui, ó, com questões, ó. Ó. Todos na A. Na B, aí eu vou ter os lançamentos de receita e despesa para apurar o lucro, né? E o lançamento da distribuição de dividendos, né? Que aí eu vou ter que criar a conta devedora do lucro acumulado do período e creditar dividendos a pagar. Aí depois que eu pago o dividendo, debito o dividendo a pagar e credito banco, né? Aí depois que acredito o banco, vai entrar no banco da empresa investidora, né? Normalmente as bancas focam na empresa que está investindo mesmo. No segundo quadradinho, o crédito é
Resultado positivo de equivalência patrimonial. Não, a letra está horrível mesmo hoje, eu confesso. Não, confesso. Não, que a mão já está cansada já. Está cansada. Resultado positivo de equivalência patrimonial. Ó, então vamos lá. Questão 7. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada de acordo com os pronunciamentos do CPC. Embora seja responsável pela nomeação de 4 dos 5 diretores da companhia, a Companhia Gama possui apenas 15% das ações, com direito a voto da Companhia Beta. Nessa situação, a Companhia Gama deverá avaliar sua participação na Companhia Beta pelo método de custo. Certo ou errado? E aí, alguém mais? Oi? Ó, a empresa... Cadê? A empresa Gama possui apenas 15% das ações da empresa Beta, mas ela tem poder de nomear 4 dos 5 diretores. Ou seja, o fato de apenas ter 15% não significa que ela tem uma influência significativa? Oi? Então, por isso que eu falei, o fato de ter só 20% nem sempre significa alguma coisa. Lembra que eu falei isso? Ou seja, se ela poder participar da operação da empresa, o poder de governar a empresa, o percentual não é o mais relevante. Ok? A questão é, como ela se comporta perante a empresa? Pô, se ela nomeia 4 dos 5 diretores, assim, chegar ao direito de falar que ela tem o controle é até complicado, mas que ela tem uma grande influência significativa, ela tem. E, obviamente, todos esses tipos de investimentos, equivalência patrimonial. Isso. Porque ele quis induzir o seguinte, olha, já que eu não tenho influência significativa nem nada, eu posso avaliar por outro método que não seja equivalência patrimonial. Mas aqui eu tenho influência significativa e como, né? Mesmo com apenas 15% das ações. Conseguiram perceber aqui essa questão? Não? Ó, vamos lá aqui, ó. Controle ou 50% ou poder de governar a empresa. Influência significativa ou 20% ou participar ativamente da operação da empresa. Tá? E empreendimento controlado em conjunto, empresas que controlam o mesmo empreendimento. E lá até falou o seguinte, a empresa só tem 15%, né, das ações. Entretanto, ela tem poder para nomear 4 dos 5 diretores. Então, ela tem pelo menos aqui a capacidade de participar da operação da empresa. Não é isso? Então, ela tem influência significativa, mesmo com menos de 20%. Tudo bem até aí? E todos esses tipos de investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Lá ele está falando que, por ser 15%, não é 20%, subentende-se que ele não tem influência significativa, então não precisa ser avaliado por equivalência patrimonial, e sim pelo método de custo. É isso que ele está falando, entendeu? Mas é errado. Porque, embora ele só tenha 15%, ele participa ativamente da operação da empresa. Então, ele tem influência significativa e o tipo de avaliação é pela equivalência patrimonial. Beleza? Na prática, por exemplo, uma empresa que tenha uma porcentagem baixa e tenha tanta influência assim, como que seria isso? Se acordo. Acordo. Por exemplo, às vezes o cara tem 10, mas o meu irmão tem mais 10, o outro tem mais 10. E falei, ó, cara... o cara já é um expert da área, enfim, isso tudo é acordo, tudo é acordo, né? Então, assim, por isso que a essência prevalece sobre a forma, entendeu? A forma de 10%, 15%, talvez não queira dizer muita coisa, entendeu? Tá? Então, 7 errado aqui para vocês, beleza? Conseguiram perceber agora? 8. Não, 8 já é o último assunto. Ah, não, tá certo aqui. Não, tá certo. 8 também fala de... Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, tá certo. E embora esteja mencionando o CPC 36, esqueçam o CPC 36. A questão aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma empresa X e adquiriu 30% de uma outra empresa por 4.000 ações ordinárias.
essa companhia que eu investi apresentou um lucro de R$300 mil, distribuindo R$80 mil em dividendos. Tá? Ou seja, eu tenho uma empresa que detém 30% de participação numa outra empresa, e essa empresa que eu detenho 30% gerou um lucro de R$300 mil, distribuindo dividendos de 80. Por mais que a questão possa ser absurda, assim, muito difícil, não é. Por quê? Primeiro passo, se eu tenho 30% e não se falar nada, presume-se que eu tenho pelo menos influência significativa. Beleza? Então, influência significativa, método de equivalência patrimonial. Quando eu invisto R$300 mil nessa empresa, o lançamento contábil seria o seguinte: débito em participação societária R$300 mil, crédito em banco R$300 mil. Vocês concordam? Quando essa empresa gera lucro de... Qual é o lucro? De 80, eu tenho direito a 30% desse lucro, certo? Então, eu teria aqui débito de participações societárias de 24 e crédito de resultado positivo de ET, de equivalência patrimonial, de 24 mil. Vocês concordam? Quando ela distribui dividendos de... Cadê? De R$80 mil, eu vou ter direito a 30% desses 80 mil. Né? Ou seja, então vai entrar no banco. Na verdade, aqui, eu falei errado, desculpa, aqui. Aqui é 300, né? Desculpa. Aqui vai ser 90 mil aqui e 90 mil aqui. E no dividendo vai entrar 24 mil no banco e vai diminuir 24 mil em participação societárias. Então, com base nisso, qual é a alternativa correta ali? Ó, bizu é, repare que em nenhum momento eu citei a expressão receita de dividendos. Eu não tenho receita de dividendos. Oi? Ó, vou botar de baixo para cima. Ó. A equivalência patrimonial de 66? Não. É de 90. Então já descarto. A equivalência patrimonial de 90? Sim. Mas eu tenho uma receita de dividendos? Não. Tem o dividendo que ela distribuiu, vai entrar no meu caixa. É isso. Então está errado esse cara aqui. Não tem receita de dividendos. Ok para vocês? Tá? Na C, equivalência de 66? Também não. Dividendos de 24 mil, né? Receita de dividendos de 24 mil. Ele está falando de receita aqui, ó. Também não. Receita de equivalência patrimonial de 90? Sim. Nem entrou no mérito dos dividendos, porque na verdade está falando da receita. A única receita que eu reconheço é a receita de equivalência patrimonial. Consegue perceber isso? Tá? Quem recebe... Isso, 30% dos 300. Quem é que reconhece receita de dividendos? Empresas que avaliam suas participações pelo método de custo, tá? Que não são essas três. O que é o método do custo? É o custo que eu adquiri. Ele não faz oscilação conforme a empresa vai aumentando ou diminuindo o seu PL. Ou seja, então não é controlada, não é coligada e nem é empreendimento controlado em conjunto. Então, ou seja, não existe receita de dividendo para equivalência patrimonial. Não existe. Ok? Por quê? Porque, na verdade, a única receita que existe é a receita de dividendos. A receita que vai ter recebimento de dividendos. Pronto. Isso. Ou seja, ele não tem controle, não tem influência, eu tenho uma parcela daquelas ações, então eu vou receber dividendos. Receita de dividendos. Vai entrar na minha conta bancária, receita de dividendos. Se fosse uma empresa, né, obviamente, né? Tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Show de bola. Então, mais um aí. Fechamos. Faltam 2. Não sei se eu passo por 36 ou por 15. Fala do Goodwill, né? Por sua causa, né? Goodwillzinho, né? Goodwillzinho.